minha eleição como deputada federal pelo estado de Santa Catarina ocorreu num momento muito difícil e dramático da vida brasileira. Foi durante a ditadura que se instalou no país em 1964, através de um golpe militar que rompeu a ordem constitucional do país. E os militares passaram a governar através de uma legislação de exceção, os chamados atos institucionais e complementares, que lhes permitia toda a sorte de arbitrariedades e de violências. O ato institucional número 2, em 1966, cassou 5 deputados federais, entre eles o deputado Théo de Andrade, meu marido, que exercia, na ocasião, a função de líder da oposição na Câmara Federal. E ele era também presidente do MDB de Santa Catarina. E o partido, então, entendeu que não poderia aceitar mais essa violência política sem reação. E decidiu que eu deveria me candidatar no lugar dele para prosseguir a luta que ele até então empreendia contra a ditadura. E eu fui candidata, não é? A minha candidatura teve a marca do protesto, a marca da inconformidade, e sinalizou para a ditadura que, apesar de toda a repressão, de toda a violência, de todas as injustiças, a batalha continuava sem abalos e sem medo. E o povo de Santa Catarina compreendeu o significado da minha candidatura, se sensibilizou, foi solidário e me elegeu com 45 mil votos. Eu fui dos candidatos a deputado federal a mais votada do Estado. A reorganização dos partidos políticos que foram extintos em 1965, essa reorganização se deu no processo de abertura, não é? Em que foi possível, não é? Novamente a existência dos partidos políticos. E eu fui uma das fundadoras, ao lado de lideranças trabalhistas importantes, do PDT, né, do Partido Democrático Trabalhista, e uma das fundadoras do movimento de mulheres do PDT, né, o qual eu passei a presidir a nível nacional. No final da década de 80, o país já em plena democracia, o PDT se tornou membro da Internacional Socialista, que é uma organização política muito importante que defende os direitos humanos dos povos, as liberdades democráticas, a paz mundial, né? E congrega partidos socialistas, sociais-democratas e trabalhistas de todo o mundo. O PDT me indicou para representá-lo na Internacional Socialista de Mulheres, que são composta das organizações de mulheres desses partidos, né? E que defende a plena cidadania das mulheres em todas as instâncias. Eu fui eleita por 2 mandatos como uma das vice-presidentes da Internacional Socialista de Mulheres na América Latina. Eu fui nomeada por 2 vezes presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E a minha gestão se caracterizou, né, por uma posição suprapartidária e de respeito à pluralidade, né, que eu acho que é a posição adequada, né, que se deve ter no trato da questão da mulher. Depois de 20 e poucos anos de fechamento autoritário pela ditadura, nós tivemos uma efervescência no Brasil de todos os movimentos sociais, de todas as representações de classe, de todo mundo que queria se organizar num país inteiramente desorganizado, onde a presença das mulheres foi fundamental. Pela primeira vez, nós éramos 26 parlamentares no Congresso Nacional. Os mandatos anteriores tinham mais ou menos 3, 4 no máximo, mas a bancada das mulheres esqueceu
todas as diferenças e concentrou num fator: nós somos mulheres e temos que trabalhar uma plataforma de mulheres que nos foi inclusive encabeçada e encaminhada pelos movimentos sociais e que chamava Carta das Mulheres aos Constituintes, e onde a gente tinha muitos itens a aprovar e dos quais nós aprovamos quase que 100%. A questão da saúde, a questão da educação, as questões relativas à desigualdade da mulher no campo do trabalho, quer no trabalho rural, quer no trabalho da cidade, quer no trabalho doméstico. Nós começamos a tirar a mulher daquele invólucro da mulher, vamos dizer, do doméstico, e a mulher começou a ter uma inserção e uma independência no campo público. Aí, depois da Constituição, a mulher passa a ser cidadã. Realmente, numa democracia, que se quer democracia, tem que ter representatividade de homens e mulheres. Como nós chegamos lá e não havia como, vamos dizer assim, diferenciar o que nós pretendíamos com a nossa plataforma dos outros companheiros homens, nós começamos a fazer, através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, inclusive, alguns folders onde se falava no lobby do batom, justamente para mostrar, sem nenhum fato pejorativo, nem nenhuma enganação, o que as mulheres estavam fazendo ali. Nós éramos mulheres, sim, na acepção da palavra, fazendo política com jeito de mulher. Que depois que nós assinamos a Constituição, nós tínhamos ainda mais 2 anos de mandato parlamentar, qualquer coisa que ia para o plenário e os homens queriam aprovar, eles diziam: vamos falar com o lobby do batom, porque se elas entrarem nessa, a gente consegue aprovar. Desde criança que aprendi que tinha que ir à luta, morando numa favela e querendo estudar para vencer. Então eu aprendi a me organizar, a estar trabalhando em defesa do meu interesse e do coletivo, da minha própria comunidade. E foi aprendendo assim que eu pude ser a primeira mulher negra candidata a senadora no Brasil. Fui eleita, e muito bem eleita, e pude também, governando o estado, do meu estado, o estado do Rio de Janeiro, provar um pouco o que é essa mulher no poder, né? O que é uma mulher no poder, o que ela passa, o que ela tem que batalhar. E vendo hoje, né, pela primeira vez na minha história e na história de todas nós mulheres no Brasil, uma mulher na presidência, né, tenho que me lembrar da música popular, é Sapiência. Ainda hoje, e mesmo diante do resultado das últimas eleições, é vergonhosa a nossa posição a nível do legislativo. A nível do executivo, nós tivemos alguns avanços importantes. Um deles foi a criação, em 1985, do primeiro órgão de implementação e de gestão de políticas públicas no Brasil voltadas para a mulher, que foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e que desempenhou um papel fundamental a partir do Executivo, com resultados realmente extraordinários na Constituição de 1988, quando, trabalhando com o movimento de mulheres, 80% das reivindicações das mulheres brasileiras foram inscritas na nova Carta Constitucional. Nós temos a criação dos chamados Conselhos dos Direitos da Mulher, no sentido de orientar os governadores, os prefeitos, na implementação de políticas públicas voltadas para a mulher. A década de 90 é uma década que eu considero que corresponde muito à internacionalização do movimento de mulheres brasileiro, através de uma série de conferências que as Nações Unidas realiza, a Conferência do Rio de Meio Ambiente, a Conferência de Viena de Direitos Humanos, a própria Conferência das Mulheres na China, em Beijing. Nós temos aí um percurso muito interessante a nível da linguagem internacional de direitos humanos.
esse processo tem que incorporar a participação das mulheres, com as suas visões de mundo, com seus valores, não é? Com as suas necessidades, com as suas aspirações. E para isso é necessário criar condições de acesso das mulheres ao poder. Esse espaço que hoje a Dilma ocupa é um espaço que certamente vai nos estimular para que nós possamos prosseguir. O feminismo brasileiro do século XXI é um feminismo que retrata a diversidade do Brasil. Você pode dizer hoje que ele, de fato, é um grande movimento social e político que luta pela transformação da sociedade a partir do olhar e da perspectiva feminista.